Desde 1981, há um local onde o teu futuro se constrói com bases sólidas. Um local de aprendizagem. Um centro para formação contínua. Uma comunidade dedicada ao teu futuro. Uma casa para formandos, profissionais, líderes. Para todas as pessoas que querem melhorar competências e conhecimentos. Para candidatos a um emprego qualificado. Dinamiza ações para jovens e adultos. Promove a inserção no mercado de trabalho e está atento às reais necessidades de formação das empresas, num setor da construção cada vez mais global. Aqui na Maia, somos casa para mais de 2.000 pessoas, incluindo formandos, formadores e colaboradores. A nossa missão principal é apoiar e valorizar os recursos humanos do setor da construção civil e obras públicas. SICOPN, a formar com excelência desde 1981. Olá, boa tarde. Bem-vindos ao Quinta às 5. O meu nome é Rui Valente e sou o diretor do SICOPN. Este webinário integra um ciclo de webinários que são dedicados ao tema Construção 21. Irão decorrer em ambiente web, às quintas-feiras, às 5 da tarde, e são especialmente dirigidos aos profissionais do setor, mas também ao público em geral. Nós criamos estes webinários como forma de melhorar a nossa comunicação. Nesta fase em que estivemos confinados e resultado da pandemia, a estratégia assentou em duas palavras-chave: inovação e adaptação. Inovação, por um lado, porque já tínhamos dedicado o ano 2020, mesmo antes da pandemia, para a inovação digital dos nossos modelos pedagógicos, era uma forte aposta que nós tínhamos. E de adaptação, porque efetivamente tivemos que nos adaptar às novas circunstâncias, tivemos que adaptar todos os nossos modelos de formação para a formação à distância e temos neste momento a nossa atividade praticamente a ser desenvolvida em modelo de formação à distância. Estamos já com nova oferta formativa disponível também, alguma formação presencial, na medida em que é necessário termos também a aplicação de modelos práticos e de formação prática e das nossas oficinas. E, por outro lado, também já temos uma oferta disponível nas nossas redes sociais e na nossa página. Estejam, por isso, atentos às nossas notícias e espero que este seja um bom webinário. Olá, bem-vindos então a mais um Quinta às 5, o último antes de irmos todos de férias, portanto, o mês de julho terminamos agora hoje este novo ciclo de webinários. Hoje o tema é sobre o BIM e a digitalização da construção. É um tema de grande interesse, até pelo número de inscrições que tivemos, também chegamos perto das 300 inscrições. Hoje vamos ter como oradores o Luís Ferreira, o Joel Soares e o Fernando Sousa. Antes de passarmos à apresentação deles, queria só dizer que se tiverem questões a colocar, o devem fazer durante a apresentação, que no final serão todas respondidas. Podemos então passar à apresentação do webinário de hoje. Até já então. Boa tarde, chamo-me Luís Ferreira, sou técnico do Centro de Formação SICOPN. Esta apresentação conta com a participação de dois convidados, Joel Soares e Fernando Sousa, engenheiros civis, formadores e especialistas na área das tecnologias digitais da indústria da construção, aos quais agradeço desde já a colaboração. Neste webinar, com o tema BIM, a digitalização da indústria da construção,
pretendemos divulgar a metodologia que está a ser implementada no processo de digitalização da indústria da construção. Para responder às necessidades da indústria nacional, em convergência com as diretivas da União Europeia, o Governo português lançou o programa Indústria 4.0, inscrito na Estratégia Nacional para o Horizonte 2030. O programa envolve empresas, projetos e promove a formação de trabalhadores qualificados para potenciar a digitalização da economia, enquadrada na chamada Quarta Revolução Industrial. A segunda fase do programa, lançada no segundo semestre de 2019, inclui 3 eixos: generalizar, capacitar e assimilar, dando assim origem às recomendações e medidas aceleradoras necessárias à implementação do programa. O vídeo que a seguir se apresenta foi realizado pela Agência Nacional para a Competitividade e Inovação, e a APMEI, e corresponde ao lançamento da segunda fase deste programa. Nos finais do século XVIII, a primeira revolução industrial, com o uso da máquina a vapor, veio inovar a produção. O século XIX assistiu à segunda revolução industrial com o surgimento da eletricidade e da produção em massa. Nos anos 70 do século XX, a eletrónica e as tecnologias de informação vieram revolucionar as indústrias. Agora, em pleno século XXI, uma quarta revolução está em marcha, com a indústria 4.0, conceitos como sistemas ciberfísicos, internet das coisas, inteligência artificial, robôs autónomos, virtualização, entre outros, estão cada vez mais a fazer parte do dia-a-dia das empresas, tornando os processos de produção mais eficientes, fiáveis e customizáveis. A indústria 4.0 é o caminho do futuro da economia nacional. Uma nova forma de pensar toda a cadeia de valor das empresas, desde a gestão dos equipamentos, dos processos e, muito importante, das pessoas. Formação e qualificação de recursos humanos, assim como o investimento em sistemas e equipamentos mais eficientes, são condições vitais para uma nova forma de produção, mais integrada, mais sustentável e orientada para o melhor uso possível de todos os recursos. Em Portugal, a aposta é clara. Os apoios ao investimento em tecnologia e soluções Indústria 4.0 disponíveis são a evidência da mudança de paradigma para a digitalização e circularização da economia. Os objetivos são claros: capacitar para a integração e para o investimento na Indústria 4.0 pelo tecido empresarial português. Promover as soluções tecnológicas nacionais como players desta indústria, nacional e internacionalmente. Evidenciar Portugal como um destino de excelência para o investimento em soluções de Indústria 4.0, criando condições favoráveis para atrair e fixar novos e desafiantes projetos de dimensão global. A adaptação nacional ao modelo de Indústria 4.0 implica a disponibilização de um conjunto de sistemas de incentivos, que tem como objetivo apoiar as empresas na modernização e inovação dos seus produtos, serviços e modelos de negócio, tornando-as mais competitivas. A Indústria 4.0, iniciativa integrada na Estratégia Nacional para a Digitalização da Economia, é evidência disso mesmo. Mais de 100 empresários e instituições relevantes nacionais participaram na definição do que a Indústria 4.0 pode ser em Portugal. Automóvel, moda e retalho, agroalimentar, turismo, foram as 4 fileiras estratégicas identificadas de acordo com a sua contribuição para a economia nacional, relevância no tecido das PME nacionais e suscetibilidade à transformação digital. A Indústria 4.0 é mais do que uma ideia futurista, é já o nosso presente. Há que preparar as empresas para a transformação digital, criar novas estratégias que se adaptem ao mercado atual e que tragam novas oportunidades. Um novo padrão de indústria está a nascer. A quarta revolução industrial pressupõe que todos trabalhemos em conjunto na crescente digitalização da economia. Só assim conseguiremos atingir um aumento da competitividade das nossas empresas no mercado nacional e global. O
Building Information Modeling, designado pela sigla BIM, é a resposta de uma abordagem multidisciplinar para potenciar a indústria da construção em todas as fases do ciclo de vida dos empreendimentos e infraestruturas. Na indústria da construção, a digitalização e modelação da informação é fundamental, sendo assim necessário adequar os perfis profissionais do setor da indústria da construção às necessidades das empresas, disponibilizando no mercado de trabalho profissionais com competências para atuar na metodologia BIM. Esta abordagem integrada potencia o desenvolvimento de projetos e gestão de empreendimentos na indústria da arquitetura, engenharia, construção e operação, designada AECO. O BIM é assim entendido como uma linguagem permitindo que todos os intervenientes na indústria da construção se apropriem de um código comum, promovendo o trabalho colaborativo com base nos mesmos pressupostos. Com a metodologia BIM, estamos a falar de integrar a indústria da construção no processo das indústrias 4.0 e impulsionar o salto tecnológico necessário para o programa de digitalização da economia. Assim, o Instituto Português da Qualidade, IPQ, responsável pelo desenvolvimento e normalização no âmbito dos sistemas de classificação, modelação da informação e processos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos da construção, nomeou uma Comissão Técnica CT 197, de forma a garantir a articulação das normas nacionais com as recomendações da União Europeia. Em 2019, esta Comissão publicou o Guia da Contratação BIM, que é o documento de referência que apoia as empresas na contratação de serviços na indústria da construção, utilizando a metodologia BIM. O engenheiro Joel Soares irá apresentar de seguida, com base na sua experiência, detalhes da implementação da metodologia BIM na fase de projeto. Boa tarde a todos. Antes de começar, gostaria apenas de agradecer só o convite que me foi interessado pelo Cicopno para falar de um tema que me é tão caro como o tema da metodologia BIM. Como referido pelo colega Luís Ferreira, o meu nome é João Soares, eu sou BIM Manager no GEG e sou também formador da REV e certificado pela Autodesk aqui no Cicopno. Como referido pelo colega Luís Ferreira, a indústria da construção está a passar por uma fase de desenvolvimento e de inovação muito acelerada. O crescente aumento na complexidade dos edifícios, desde a redução de prazo ao controle de custos, obrigam a utilização de soluções otimizadas e automatizadas que se adaptem perfeitamente a cada projeto e à sua evolução entre as diferentes fases. Dado este cenário, torna-se essencial para um gabinete de projeto recorrer às mais avançadas ferramentas disponíveis de forma a adaptar os seus processos às exigências do mercado atual e do futuro. Uma das metodologias que se tem vindo a destacar e a ser amplamente aplicada é a metodologia BIM. Acredito que a maioria de vocês já tenha pelo menos ouvido falar da metodologia BIM, aliás, no Building Information Modeling. O BIM surge neste contexto como uma oportunidade para redefinirmos os nossos processos de trabalho e os tornarmos mais integrados e eficientes. Em vez de termos vários processos de trabalho, muitas vezes conectados, temos um fluxo de trabalho muito mais fluido e interligado. Ora, alguns de vocês devem estar a perguntar, mas então o BIM não são aqueles modelos 3D? A verdade é que os modelos 3D são efetivamente uma parte do BIM e são, porventura, a parte mais visível do BIM. Mas o mais importante no BIM é a informação e a colaboração entre as diferentes partes. E são necessários processos bem definidos para que a informação, esta é que é a palavra-chave do BIM, a informação. São necessários processos bem definidos para que a informação presente no modelo o torne útil para as diferentes finalidades que ele pode ter. Ora, hoje o meu objetivo é falar-vos um pouco da aplicação da metodologia BIM na fase de projeto. É, no entanto, importante ressalvar que a metodologia BIM pode ser aplicada durante todo o ciclo de vida do edifício, desde a sua concepção até à sua demolição. E na fase de projeto, a aplicação da metodologia BIM segue o curso normal de um projeto, isto é, começa logo na fase de concurso ao projeto. Nesta fase, é importante a análise dos diferentes requisitos exigidos pelo cliente, nomeadamente os requisitos BIM. Aqui é essencial perceber bem o que é exigido pelo cliente, para não só garantir que conseguimos cumprir com os requisitos, mas que também conseguimos quantificar corretamente o volume de trabalho associado. Uma das características do BIM é a definição detalhada da informação necessária, sendo esta informação geométrica e a não geométrica também. Devemos ter em atenção os níveis de detalhe exigidos, pois níveis elevados poderão levar a um aumento muito considerável do número de horas necessárias para realizar o projeto. Portanto, uma análise cuidada é essencial nesta fase.
Além do nível de informação necessária, muitas outras variáveis são refletidas nos requisitos do cliente, nomeadamente os métodos de colaboração, os usos do modelo, os níveis de coordenação, os formatos de partilha, requisitos parceiros, versões de software, etc. Em muitos casos, e sobretudo a nível nacional, o que acontece é que o BIM ainda não é exigido pelo dono da obra. E posso levantar a questão da sua implementação, se efetivamente devemos aplicar o BIM ou não. No entanto, na minha opinião, mesmo não sendo um requisito do cliente, nem por isso se deve pôr em causa a sua utilização. Como referi há pouco, o BIM é um método de trabalho. E se nós implementamos o BIM como o nosso método de trabalho, não o devemos alterar apenas porque não é obrigatório. Acredito que muitas vezes seja colocada esta questão, pois a maioria das empresas ainda não possui o processo BIM integrado e em muitas situações o BIM é encarado como algo que é desenvolvido em paralelo ao projeto. E a verdade é que o BIM é uma redefinição do nosso método de trabalho, revermos e melhorarmos os nossos processos e não ficarmos com um processo de trabalho atual e adicionar um modelo 3D. Enquanto for encarado desta forma, como algo extra a ser desenvolvido, nunca será verdadeiramente uma mais-valia, pois será sempre encarado como mais um custo a acrescentar ao projeto. Após vencermos o projeto, podemos então passar à sua aplicação prática. E a aplicação prática desta metodologia traz desde logo uma série de novas ferramentas. A verdade é que com o desenvolvimento da metodologia BIM, uma série de tecnologias despontaram e até mesmo outras que já existiam foram ganhando destaque e tornando-se cada vez mais comuns. Um desses casos, para uma fase inicial de um projeto de reabilitação, é o levantamento por point cloud, ou também conhecido por nuvem de pontos. Enquanto que até agora, numa renovação, o projetista tinha de usar as telas finais, que muitas vezes nem sequer refletiam o projeto final e que são depois posteriormente complementados com o levantamento existente apenas com alguns pontos e que não conseguem transpor todas as irregularidades no edifício existente. Com esta tecnologia de laser scanning, o levantamento por nuvem de pontos é possível obter rapidamente um modelo de pontos que representam com uma elevada precisão as condições reais do edifício. Este levantamento por nuvem de pontos pode depois posteriormente ser utilizado como uma referência para uma modelação mais realista das condições existentes. Por outro lado, no projeto novo, existe espaço para uma maior liberdade de conceito, até mais associada aqui a uma fase de concessão, as ferramentas de otimização podem ser utilizadas para explorar diferentes conceitos e diferentes soluções. Por exemplo, no vídeo aqui apresentado, foi criada uma solução de uma cultura, ela foi parametrizada, e então, basicamente, através de alguns parâmetros, nós podemos controlar e trabalhar o layout dessa cobertura, a solução dessa cobertura. E, ao mesmo tempo que essa solução está a ser feita, programada, não só apenas está a ser criada na ferramenta de emulação, neste caso no Revit, como também está, ao mesmo tempo, a ser criada na ferramenta de análise estrutural no robô. Ou seja, conseguimos facilmente estar diferentes soluções e conseguimos que essas soluções sejam rapidamente replicadas, quer no software de emulação, quer no software de análise estrutural. Avançando mais um pouco, chegando aqui a uma fase de projeto de execução, também aqui as possibilidades são imensas e é muito importante vermos exatamente aquilo que pretendemos obter. Como referi anteriormente, quanto à contratação, há um termo muito importante que é a questão dos usos BIM. Isto porque é extremamente necessário definir as finalidades do modelo antes de começarmos a desenvolver o modelo propriamente dito. Porque uma atempada definição dos objetivos é essencial para definir qual será o processo de trabalho. Isto porque não existe um método de trabalho definido, ou apenas uma forma de fazer este trabalho. O que existe é uma definição dos objetivos e depois uma criação do método de trabalho de forma a atingir e a cumprir com estes objetivos. Esses objetivos podem ser muito diversos, podem ir desde apenas a coordenação geométrica de modelos, como também a extração de quantidades, a extração de desenhos, a verificação automática de regras, o chamado code checking, por exemplo, a utilização de modelos para análise, não só, por exemplo, estrutural, também para a sustentabilidade. Ou seja, temos aqui toda uma série de usos que podem ser aplicados e, portanto, uma criação de um modelo
não serve por norma para todas as finalidades. Então, nós temos de definir quais são as nossas finalidades do modelo, que é para depois definirmos o nosso método de trabalho para garantir que o modelo cumpre com essas finalidades. Então, de seguida, vamos, se calhar, apresentar aqui algumas dessas finalidades que nós temos agora com os modelos BIM. Desde logo o facto de estarmos a trabalhar com modelos BIM, já estamos a criar uma réplica digital da construção muito antes da sua construção real. E isto dá-nos a possibilidade de estarmos diferentes soluções para encontrarmos uma solução mais próxima do ideal. Embora já tenha referido há pouco esta questão de estudo de soluções, embora tenha sido referido numa questão mais de uma fase conceptual, aqui não é tanto uma questão de estudo de conceito, mas antes de estudos de pormenor. E isto numa fase em que estas alterações não apresentam um custo significativo de tempo e dinheiro. Pensemos no seguinte exemplo: a introdução ou remoção de uma janela numa fachada. Em fase de obra, esta alteração pode apresentar custos e prazos adicionais. Por outro lado, em fase de projeto, se fosse possível verificar as diferentes implicações das soluções escolhidas e até testar diferentes soluções, conseguiríamos trazer esta tomada de decisão para uma fase inicial onde esta não representa custos muito significativos. Uma das finalidades mais aplicadas é a extração de desenhos. É das mais utilizadas não só porque é algo que já era feito, mas também porque sobressai rapidamente a fiabilidade e garantia de coerência do modelo entre os diferentes elementos desenhados. No fundo, os desenhos não são mais do que representações de partes do modelo, e isso significa que qualquer alteração efetuada no modelo está automaticamente atualizada em todos os desenhos. Isto, desta forma, impede que exista incoerências entre as diferentes peças desenhadas. Outra das finalidades mais utilizadas é a extração de quantidades. A extração de quantidades é uma das finalidades mais utilizadas, não só pela sua rapidez com que nós conseguimos retirar as quantidades do modelo, mas também pela fiabilidade que é dada pela garantia de coerência do modelo, como referido no ponto anterior. Porque é verdade que, independentemente das alterações que vão surgindo ao longo do projeto, as quantidades encontram-se sempre atualizadas. No entanto, é importante referir que para obter as quantidades corretas é necessário, desde o início, garantir que criamos o nosso modelo com esta finalidade em mente. Isto porque quando nós fazemos a medição de um projeto, nós seguimos regras. Então, nós temos de garantir que desde o início o modelo é criado segundo essas regras, ou seja, de forma a dar prioridade na interseção de elementos, dar prioridade ao elemento correto, para garantir que as quantidades são extraídas corretamente. Outra das finalidades que pode também ser utilizada nos modelos BIM é a sua interligação com ferramentas de análise. O modelo BIM pode ser criado de forma a ser possível ser utilizado numa ligação bidirecional entre o software de emulação BIM e o software de cálculo, o software de análise. Em vez de serem dois modelos separados, ambos podem estar interligados, reduzindo o volume de trabalho necessário a manter os dois modelos atualizados em separado. Qualquer alteração provocada pelo modelo de cálculo pode ser rapidamente atualizada no modelo BIM. A coordenação de especialidades. A compatibilização dos projetos, além de se tornar muito mais rápida, permite garantir um grau de fiabilidade muito maior. Como cada especialidade tem o seu modelo tridimensional do seu projeto desenvolvido, facilmente eles podem ser confrontados com os restantes modelos e aferir a sua compatibilidade. Através da definição de regras, é possível não só aferir se os modelos não colidem, como também se cumprem outras regras, como por exemplo as distâncias mínimas entre elementos tão importantes nas hidráulicas. O facto de cada especialidade desenvolver o seu modelo permite que esta compatibilização seja feita não só numa fase final, mas sim durante o processo de dimensionamento. Permite chegar muito mais rapidamente a uma solução compatível. Por último, existe ainda um aspecto muito importante a referir, que embora não sendo uma finalidade BIM, é no fundo a forma como é que tudo isto funciona, como é que nós conseguimos interligar tudo isto. Como eu referi já anteriormente, esta questão do BIM é uma alteração aos nossos processos de trabalho e sobretudo também ao processo como nós trocamos informação e comunicamos. Então, esta utilização da metodologia BIM pressupõe também aqui uma alteração
a este processo de comunicação, em que em vez de comunicarmos todos uns com os outros, ele assenta numa base num repositório central de informação, que é as designadas plataformas colaborativas. E então é neste contexto que surgem as plataformas colaborativas, que são um elemento agregador nesta metodologia. As plataformas colaborativas vão funcionar como um repositório central de informação. E que é através destas plataformas que todos os intervenientes irão partilhar e colocar a sua informação de forma a que fique disponível para os restantes intervenientes. De uma forma muito rápida e sucinta, este é um pouco o processo que se aplica durante a fase de projeto e algumas das finalidades que vocês podem obter através da aplicação da metodologia BIM durante a fase de projeto. Passo agora então a palavra ao meu colega Fernando Sousa, que vai falar sobre a sua aplicação, mas na fase de construção. Boa tarde, chamo-me Fernando Sousa, sou formador no Cicopno, como já foi mencionado pelo colega Luís Ferreira, e vou apresentar este tema, o construir com BIM, e quero agradecer esse convite que me foi endereçado para apresentar um tema que tem vindo a suscitar grande interesse por parte das pessoas que trabalham na indústria da construção civil. Como referido pelo meu colega Joel Soares, as plataformas colaborativas são o local onde é centralizada toda a informação e onde esta fica disponível para todos os intervenientes. Isso aplica-se não só na fase do projeto, como também para a fase da construção. Ora, nesta fase, o construtor utiliza a plataforma colaborativa não só para consultar e trocar a informação partilhada com os projetistas, como também para inserir informação com o decorrer da construção. Então, o construtor tem a possibilidade de poder visualizar e interagir com um modelo tridimensional que, além de ter essas propriedades geométricas, vai ter propriedades não geométricas, ou seja, informação sobre as dimensões dos elementos, informação dos materiais aplicados, que, por sua vez, permite elaborar orçamentos, planeamentos, poder fazer uma análise dos riscos associados à execução dos trabalhos, planear a pré-fabricação, se ela existir, enfim, fazer uma construção com melhor qualidade. Vou falar agora mais em pormenor sobre 3 ou 4 pontos da fase de construção. Para o cimentar, o empreiteiro com o tal modelo 3D e a informação não geométrica referida pode mais rapidamente simular técnicas construtivas diferentes que permitem avaliar a melhor solução técnico-económica para executar o empreendimento. Com o BIM, o tempo atual que eu gasto para quantificar e aplicar os custos às tarefas que eu tenho de executar são reduzidos e tenho uma melhor precisão e maior rapidez na elaboração dos orçamentos. Posso ainda extrair, de acordo com as necessidades que tenha, várias tabelas de quantidades de materiais. Também posso extrair tabelas categorizadas por distintos elementos construtivos, como os pilares, lajes, sapatas. Por outro lado, na elaboração do planeamento, é possível estudar o melhor sequenciamento dos trabalhos a serem executados e, assim, escolher a opção que me dá mais garantias de que vou executar a obra no menor espaço de tempo. Isso também é um fator que tem impacto na redução dos custos de construção, evitando excesso de custo com mão de obra, materiais, o armazenamento desses materiais. Ora, para além dos custos, vou ter um melhor acompanhamento dos trabalhos a serem executados. Como? Eu tenho a possibilidade de comparar a construção executada real com a construção digital planeada. E assim tenho uma informação precisa se estou dentro do planeado.
Na segurança, o BIM pode ser utilizado para identificar perigos antes que esses se tornem problemas. Ou seja, podemos planear com antecedência a logística necessária a ser implementada nos locais das tarefas que vamos executar e assim identificar e evitar o risco de termos acidentes em obra. Nesta área, o BIM dá-nos a possibilidade de fazer uma análise visual dos riscos e simular graficamente a melhor solução para os evitar. E também permite fazer avaliações de segurança ao longo da execução da obra. Essa é uma área em desenvolvimento dentro do BIM, como as outras também o são, que estão em constante desenvolvimento. Mas, como dizia, em desenvolvimento dentro do BIM, que em última instância pode melhorar os números dos acidentes em obras. No fim da construção, o modelo que veio da fase de projeto ganhou, digamos assim, informação durante a fase de construção. Que informação? Informação relativa aos elementos construídos e informação sobre os equipamentos instalados. Por exemplo, um equipamento instalado em obra, uma bomba hidráulica, como aqui representada, tem uma série de informações associadas, como a ficha técnica, a informação do fabricante, a lista de peças suplentes necessárias à sua manutenção, justamente o plano de manutenção preventiva, um plano de manutenção corretiva. Então, essa informação associada a esse equipamento é carregada no tal repositório central, que eu falei no início, esse repositório central de informação, que é a plataforma colaborativa. Com esses elementos, o gestor da fase de exploração do empreendimento pode facilmente iniciar a utilização do empreendimento e, com essa informação disponível, pode gerir e fazer a manutenção. Para que a implementação do BIM na fase de construção e nas outras seja uma realidade, é necessário implementar a metodologia nas empresas do setor, mas para que isso aconteça, temos todos que começar a olhar para o BIM e as ferramentas que o suportam como uma realidade que mais cedo ou mais tarde será algo normal na nossa área. Mas atenção, podemos estar aqui a falar de implementação do BIM, plataformas colaborativas, softwares, novos processos de trabalho e todas essas vantagens. Mas há um ingrediente nessa receita que falta, que é o fundamental. O quê? Formar técnicos qualificados na metodologia BIM, nas ferramentas utilizadas, nas novas formas de trabalhar, para que o bolo saia no ponto certo. E nesse ponto, o colega Luís Ferreira vai falar um pouco do que o Sicopn, como centro formador na área da indústria da construção, tem para oferecer. Obrigado. Como podemos observar nesta apresentação, a utilização da metodologia BIM na indústria da construção tem como objetivos aumentar a produtividade, aumentar a eficiência, aumentar a qualidade de construção e, simultaneamente, reduzir custos ao longo do ciclo de vida dos empreendimentos. O Sicopn já disponibiliza formação na área do BIM, com unidades de formação orientadas para a modelação de arquitetura e estruturas com Autodesk Revit. E está a colaborar na preparação do técnico de modelação digital da construção, que deverá integrar o catálogo nacional de qualificações, promovendo uma nova atividade profissional fundamental para a indústria do século XXI. No final desta apresentação técnica, estamos disponíveis para responder a algumas questões que nos queiram colocar utilizando esta plataforma. Obrigado pela vossa atenção. Olá, boa tarde. Penso que já estou no ar. Sim, Luís, desculpa, eu esqueci-me de ligar o microfone. Eu estava só a pedir desculpa aqui, porque nós tivemos aqui um problema técnico na apresentação do vídeo, no entanto tivemos que o passar, mas veremos agora quando enviarmos a apresentação deste webinário, isso estará tudo resolvido.
Vamos passar então às respostas pelo nosso colega Luís Ferreira, às questões que foram sendo feitas. Obrigada, Luís. Olá, boa tarde, mais uma vez. Obrigado pela disponibilidade que tiveram em assistir à nossa apresentação. É um tema que está muito presente neste momento, com a situação que atualmente vivemos, adquiriu ainda uma importância reforçada e começamos a perceber que a utilização destas tecnologias está muito para além daquilo que eram as práticas de trabalho que utilizamos até há uns meses atrás. Esse salto, esperávamos que não tivesse sido necessário aquilo que aconteceu, mas vamos aproveitar esta oportunidade realmente para introduzir nas empresas estas novas formas de atuar e de programar e de pensar o trabalho. Claro que muito deste trabalho tem por base a rentabilização e a introdução das novas tecnologias, mas não só, passa também por repensar todos os processos e otimizá-los de forma a que, no final, os objetivos possam ser concretizados. Durante a apresentação foram sendo colocadas algumas questões que vamos tentar responder e clarificar. São questões importantes que as pessoas vão começando a colocar sobre esta temática e juntamente com o meu colega, vamos tentar esclarecer o melhor possível. Uma das questões que se põe é se logo isto responde a muitas das perguntas que foram sendo colocadas, formação em BIM no SICOPNE. Se existe, claro que sim. O BIM faz parte da nossa estrutura em termos de formação, mas quando nos apercebemos, o BIM não se encerra num programa ou numa tecnologia. Portanto, o BIM é uma metodologia que faz parte de uma forma transversal de todos os currículos de formação. Claro que vimos que o BIM é uma linguagem e quando nós utilizamos esta linguagem para comunicar, passamos a comunicar com o mesmo nível de código. E isso é que é o importante para podermos dar o salto em termos de fluxos de informação com base nesta metodologia. Portanto, o SICOPNE, neste momento, está a fazer formação, está a desenvolver formação na área da modelação da indústria da construção, portanto, modelação de arquitetura e modelação de estruturas. Brevemente terá também modelação de especialidades, isto em termos de modelação, para além de brevemente poder passar também a disponibilizar formação mais genérica na metodologia BIM, portanto, formação na linguagem propriamente dita da metodologia BIM, que não é uma formação num programa, como é óbvio, portanto é uma forma de organizar o trabalho e de nos relacionarmos com os mercados. Vamos relacionar com os fornecedores, com os projetistas, com os arquitetos, com os donos de obra, mesmo durante o processo de exploração da obra, com fornecedores de manutenção, etc. Uma outra pergunta que se põe foi a questão de habilitações. Que habilitações é que são necessárias para entender o BIM? Eu aqui faço uma pergunta. Que habilitações é que são necessárias para utilizar um telemóvel? Nós temos que utilizar o telemóvel porque neste momento é uma ferramenta de trabalho, de relacionamento com os colegas, com a sociedade. Portanto, o telemóvel não está dependente da detenção de uma habilitação, é uma ferramenta de comunicação. E aqui o BIM é a mesma coisa, portanto é uma metodologia, baseia-se em tecnologia,
porque é a tecnologia que nos vai permitir fazer as ligações e os repositórios para acesso à informação, e isto não está limitado a habilitações. Aqui é importante o exercício da atividade profissional, porque as várias atividades profissionais que vão estar relacionadas com a construção, sejam fornecedores de materiais, sejam promotores imobiliários, vendedores, construtor, portanto, todos eles deverão ter perceber a mesma linguagem para se poderem relacionar. O técnico vai chegar com um telemóvel à obra e vai pôr em prática técnicas da própria metodologia BIM para, a partir do telemóvel, ter acesso a detalhes daquilo que vai ser o seu planeamento diário de trabalho, que materiais é que vai necessitar naquele dia de transportar para a obra em função daquilo que lhe está programado para aquele dia de trabalho. Portanto, todo este mecanismo vai fornecer informação até situações mais interessantes de realidade aumentada, de o indivíduo chegar a um compartimento num edifício e visualizar aquilo que tem que fazer naquele dia que está programado em termos de trabalho. A instalação de tubagens, por exemplo, a instalação de luminárias. Portanto, o funcionário, o trabalhador, com um simples telemóvel, vai conseguir rapidamente identificar qual vai ser o cenário de trabalho antes de o começar a executar. E esta realidade aumentada acrescenta muito valor àquilo que é a produtividade, porque conseguem-se antecipar muitos problemas, conseguem-se rapidamente mobilizar quais são as ferramentas e os materiais necessários para entrar na obra. Portanto, quando se fala em habilitações, aqui não é o caso das habilitações, a habilitação é o exercício profissional. O que importa aqui é adquirir competências na linguagem para se poderem relacionar com as pessoas do setor. Há outras perguntas que eu gostava de que o meu colega Fernando Sousa respondesse, portanto eu vou passar para o Fernando Sousa, posteriormente voltarei a falar convosco. Com licença. Boa tarde. Respondendo à questão, se pode-se utilizar o BIM para cooperar com as câmaras municipais para obras públicas e privadas, atualmente está-se a dar passos nesse sentido. Mesmo aqui, a nível da formação, no SICOPM temos tido técnicos camarários que têm tido formação na oferta formativa que temos. Já temos, a nível de câmaras, implementação de alguns fluxos de trabalhos interessantes. Lógico que são passos que vão ser dados ao longo do tempo e a implementação será feita nesse sentido. Outra questão, pode ser utilizado nas grandes e pequenas empresas. Empresas de grande dimensão, e principalmente que trabalham com o mercado internacional, têm implementado a metodologia BIM e têm dado resposta a grandes projetos a nível internacional. Mesmo a nível nacional já temos tido algumas empresas que trabalham na metodologia, e a questão aqui se põe a pequenas empresas. Creio que com a devida adaptação as pequenas empresas podem implementar a metodologia BIM e creio que o SICOPM nesse sentido terá ferramentas importantes ou formações importantes para dar resposta à necessidade das empresas. Uma outra questão que colocaram, poderá fazer simulações das ferramentas BIM nas empresas. Eu creio que aqui é preciso, não sei se já foi esclarecido, mas nesse sentido já foi referido, não fazer confusão entre o software e a metodologia. Aqui a pergunta, se calhar, leva-nos nesse sentido. Poderá fazer simulações das ferramentas BIM nas empresas? Ferramentas, creio que aqui estaríamos a falar do software. Mas software houses fazem demonstrações, mas a nível da metodologia, creio que também posso adiantar que também está-se a trabalhar no sentido de existir uma oferta que possa dar resposta às empresas
de uma forma introdutória e não só, na metodologia BIM, para que tenham noção da forma de trabalhar nessa nova metodologia, que todos, como foi dito na apresentação, que mais cedo ou mais tarde será uma realidade na nossa área. Eu passaria agora as questões finais ao meu colega Luís. Sim. Continuando com as respostas a algumas questões que foram apresentando, uma das questões é interessante porque pergunta vantagens e desvantagens da metodologia BIM. E aqui o que é que podemos responder? É a vantagem ou a desvantagem de sabermos, por exemplo, ler, não é? A desvantagem é que temos que aprender para lermos, não é? A desvantagem é que podemos comunicar se soubermos ler, portanto temos uma ferramenta de comunicação. E com o BIM é a mesma coisa, portanto, desvantagem, aqui temos que mobilizar recursos para integrarmos esta metodologia dentro do nosso sistema de trabalho. Vantagem é que passamos a ter ferramentas que nos põem na linha da frente relativamente ao trabalho que queremos desempenhar e à forma produtiva que queremos implementar. Neste momento, tal como o meu colega Fernando há pouco fazia referência, há empresas que exigem que o projeto seja já apresentado com uma série de abordagens, um conjunto de informação, para além da informação geométrica, um conjunto de informação não geométrica, que é definido logo à partida pelo projetista e pelo diálogo entre o projetista e o dono de obra, para que, por exemplo, um empreendimento, depois numa fase de exploração, possa ter todo o processo de manutenção, por exemplo, simplificado, porque na fase de pensar o projeto foram adicionadas informações ao modelo que depois, a montante na fase de exploração, vão simplificar o processo de manutenção. Um centro comercial é necessário fazer a substituição de uma bomba de ventilação ou de águas, não é? E é possível identificar qual é o modelo, qual é o fornecedor, em que ano é que ela foi instalada. Portanto, há um conjunto de dados, de informações técnicas relevantes que é possível aceder sem ter que nomear uma equipa a ir ao local, recolher informações, procurar nos arquivos dados técnicos sobre o material que está instalado. Portanto, quando numa pesquisa nós conseguimos ter acesso a toda essa informação. Até depois programação de manutenções, registro de horas investidas ou de horas de manutenção, cumprimento de timings, etc. Portanto, tudo isto é resultado de uma ligação nos fluxos de trabalho e nos fluxos de informação que tem necessariamente que começar na fase de projeto, tem que acompanhar a fase de construção, porque muitas vezes durante o processo de construção há alterações significativas, resultado de vários fatores, que leva a que aquilo que é executado muitas vezes não está exatamente igual àquilo que foi projetado, como é óbvio. Há umas telas finais, há um resumo final daquilo que realmente depois fica disponível para o dono de obra, e depois há toda uma fase de implementação dos modelos. Ora, todo este fluxo de trabalho obriga à dita linguagem, e nós só podemos trabalhar, ou vamos chegar a uma altura em que só vamos conseguir trabalhar se dominarmos esta linguagem. Pergunta, mas vamos necessitar de saber trabalhar com o programa A, B ou C, ou com o programa, ou com o software do fabricante X? Não vamos necessitar. O engenheiro de obra não precisa de saber fazer modelação. Agora, o vendedor, por exemplo, tem o seu catálogo de materiais
já parametrizado para que no projeto o projetista possa mobilizar esses objetos para o seu projeto. Portanto, o vendedor tem que apresentar já os seus modelos de forma que eles possam integrar este fluxo de informação. Isto é todo o movimento que se está a gerar. Há países onde isto já vai implementado a um nível muito mais elevado, portanto, com um nível de maturidade BIM, é a designação, portanto, mais estruturado. A Comissão Europeia, a União Europeia tem metodologia, tem metas já definidas e, portanto, procura que os países adotem essas metodologias. Em Portugal, a Comissão Técnica CT 197, como se apresentava no vídeo, tem já publicado um manual de contratação para se saber como é que devemos fazer a contratação da metodologia de forma a que ela possa dar resposta às necessidades e, a breve prazo, a nível da administração pública, por exemplo, o licenciamento de projetos vai obrigar necessariamente, aquilo que já acontece, à imagem do que já acontece noutros países, vai obrigar a apresentação não só de documentos gráficos, mas documentos com suporte digital, com informação geométrica e gráfica específica para os diferentes níveis de obra que vão implementar. Portanto, é o ponto de situação que temos neste momento. O CICOPNE já está há alguns anos a fazer formação com base nesta metodologia, uma vez de uma forma mais explícita, com treino em software específico para a modelação, outras vezes incluindo esta metodologia já na própria linguagem das unidades de formação que vão sendo lecionadas, porque o medidor orçamentista já começa a perceber que há fluxos de informação que podem resultar dos modelos numéricos, dos modelos gráficos, dos modelos digitais, não é? Que lhe facilitam muito o processo de obtenção da geometria para as medições e de mapas de quantidades. Portanto, há todo aqui um conjunto de linguagens, não é? Um conjunto de temas, não é? Que vão sendo introduzidos dentro das unidades de formação e que já é uma prática corrente aqui no CICOPNE. Portanto, quando um profissional frequenta formação nas nossas diferentes áreas, esta metodologia já começa a passar de uma forma linear, integrando no próprio processo de linguagem. Um ponto importante, e volto a refrisar, BIM não é um software, não é um programa, não se compra BIM, não se encomenda BIM. BIM é uma metodologia que tem que ser implementada a todos os níveis e em todos os profissionais do setor da indústria da construção, arquitetura, engenharia e na fase de operação também, portanto, naquele acrónimo do AECO, não é? Portanto, que é a área em que nós estamos todos a trabalhar. Eu dá-me a impressão que respondi às perguntas que fui encontrando ao longo da apresentação. Agradeço realmente também ao meu colega Fernando Sousa a disponibilidade de nos ter acompanhado e de ter também acrescentado aqui alguns pontos importantes nas respostas a este webinário. Estaremos ao vosso dispor em qualquer situação. Tenho os contactos da instituição, do CICOPNE, e contamos convosco numa próxima oportunidade. Está bem? Muito obrigado. Obrigada, Luís. E obrigada também ao engenheiro Fernando Sousa pela colaboração neste nosso último webinário antes das férias. Eu vou agradecer a todos a participação. Hoje foi o nosso 6º webinário, portanto, em 2 meses conseguimos produzir 6 webinários.
fomos tentando sempre colocar aqui temas que também fossem ao encontro do feedback que nos foi chegando, quando nós questionamos sobre que temas gostariam de ver aqui desenvolvidos. Portanto, estes que fomos apresentando foram daqueles que foram sido realçados. Eu vou então despedir-me, espero que tenha sido útil para todos. Não queria antes deixar de dizer que realmente sobre estas questões da formação, nós no nosso site, entrando na formação de adultos, na área da formação modular, nós temos uma das áreas é precisamente CAD e modelação BIM, portanto, aí conseguem ver já algumas das UFCDs que temos disponíveis para poderem iniciar o trabalho nesta metodologia. Temos também outras diversas formações com início, aliás, algumas destas têm início previsto até em agosto, já este ano, pela primeira vez temos formação disponível a iniciar em agosto. O nosso site, em cursos a iniciar, conseguem ver também toda a oferta que nós temos já definida e com datas previstas. É evidente que os nossos contactos também estão disponíveis, qualquer coisa que seja necessário poderão sempre questionar. Vamos tentar alguma questão que consigamos ver aqui que não tenha sido respondida, vamos tentar ainda responder depois diretamente às pessoas que colocaram. Eu creio que não há assim nada mais importante neste momento a ser dito, a não ser agradecer a todos, pedir desculpa por aquela situação que tivemos realmente do vídeo e esperar portanto, nós vamos agora de férias e oportunamente iremos lançar novos temas, portanto é uma questão de estarem atentos ao nosso site, às nossas redes sociais, onde poderão ter conhecimento dos próximos eventos a realizar. Agradecemos então a presença de todos, a presença de todos que contribuíram para que estes eventos pudessem ser colocados no ar e até um quinta às 5, provavelmente em setembro. Obrigada a todos. Boa tarde.